Olá, amigos. Este é o nossa quinta e última mensagem acerca das bases da Reforma Protestante. E a última base, o último pilar sobre o qual queremos falar, chama-se Soli Deo Gloria. É uma frase em latim que em português significa glória somente a Deus. Só Deus é merecedor de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a veneração por aquilo que Ele faz. E essa foi a mensagem da Reforma. A glória deve ser dada somente a Deus. Mas vamos começar hoje de uma maneira um pouco diferente. A quem não devemos dar glória? A quem não devemos dar honra, louvor, adoração? A quem não devemos dedicar nossas vidas segundo as Escrituras? Em primeiro lugar, a Bíblia é muito clara em dizer que não devemos dar honra a homens, sejam quem forem, tenham o título que tiverem, tenham o poder que tiverem, tenham a fama que tiverem. Não devemos dar glória a homens. Isso está muito claro na Bíblia. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro foi pregar o evangelho a um gentio chamado Cornélio, gentio significa um não judeu, um gentio chamado Cornélio, Cornélio o convidou à sua casa. Assim que ele entrou, o texto diz assim: quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Veja, o apóstolo Pedro não aceitou adoração, não aceitou glória, não aceitou honra de Cornélio. Pelo contrário, levantou Cornélio e disse: eu sou um homem como você, igual a você. Não tenho nada de especial em mim como pessoa. O que eu tenho de especial em mim é o que eu venho te anunciar. E ele anunciou Jesus Cristo a Cornélio. E Cornélio foi o primeiro gentio a se converter ao cristianismo, segundo o livro de Atos, por intermédio do apóstolo Pedro. Um outro caso, ainda no livro de Atos, encontramos com Paulo e Barnabé. Eles estavam pregando o evangelho em vários lugares, várias regiões. E chegaram a uma cidade da Licaônia, chamada Listra. E ali então, eles curaram um paralítico, que nunca tinha andado na vida. E curaram pelo nome de Jesus. O texto encontra-se em Atos, capítulo 14, versículos 8 a 15, que eu vou ler para vocês. Atos 14, 8 a 15. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Imediatamente, Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho àquelas pessoas daquela cidade. Veja, eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Eles eram os homens que levavam a palavra, estavam evangelizando aquela cidade, mas não aceitaram nenhum tipo de honraria, não aceitaram nenhuma glória
glória, não aceitaram nenhum louvor da parte dos homens, mas mostraram para os homens que o louvor deve ser dado unicamente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Encontramos também, e isso é interessante, o caso do apóstolo João, no livro do Apocalipse, que vai adorar um anjo. E vejam o que aconteceu. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Veja, um anjo que revelou tudo aquilo a João não quis receber adoração, louvor, honra, glória. E ele diz a João: sou um servo como vocês são, adore a Deus. Assim, é muito claro nas Escrituras que homem nenhum deve receber glória, homem nenhum deve receber honraria, homem nenhum deve receber aquilo que é devido apenas a Deus. Homens, sejam quem forem, não devem receber a glória. Pode ser um papa, pode ser um bispo, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um líder de algum grupo religioso, pode ser também alguém muito famoso, um ator, um desportista, alguém que alcançou a fama e que às vezes as pessoas dão a esta pessoa a glória, como se esta pessoa fosse alguém que ditasse suas vidas, que regesse suas vidas, como se estas pessoas fossem gente que tomassem conta da vida delas, e elas passam a acreditar nestas pessoas. Não, glória somente a Deus, e a nenhum homem, quem quer que seja. Este é um princípio. Agora, também não devemos dar a glória em nossa vida, a honra, a igrejas ou a qualquer instituição humana da qual façamos parte. Há quem diga: não, só a minha igreja está certa, só a minha igreja leva para o céu, só a minha igreja faz isso, faz aquilo. E aí coloca a igreja lá em cima e dá à igreja toda a honra da sua vida, toda a glória da sua vida. E serve a igreja como se a igreja fosse o máximo. A honra não é para a igreja, a honra é para Deus. Glória somente a Deus. Igreja é caminho, igreja é grupo de pessoas que Deus regenerou. Igreja é um grupo de pessoas que se une para adorar e louvar a Deus. Mas a igreja em si não recebe a glória que deve ser dada apenas a Deus. Mas também nenhuma outra instituição humana. Alguns que valorizam certas instituições, maçonaria, outros dão honra a uma ideologia como o comunismo, o socialismo, o capitalismo e por aí vai. Não, honra somente a Deus, glória somente a Deus, adoração só ao Senhor. Mas há outras pessoas nos dias de hoje que glorificam a família. A família para eles é tudo e não conseguem nem mesmo servir a Deus, porque o amor à família está acima do amor a Deus. Servem a família, mas muitas vezes desprezam a Deus. Hoje em dia há uma verdadeira adoração, uma verdadeira glória que é dada aos filhos. Então os filhos representam tudo na vida de uma pessoa. E quando por uma infelicidade algum dos filhos morre, então aquela pessoa não consegue mais viver, não consegue mais se reerguer por anos, anos e anos, porque muitas vezes os filhos tomaram o lugar de Deus,
na vida daquela pessoa. Os filhos, o marido, a esposa, a família, quem quer que seja. Também não devemos dar glórias a coisas que não têm valor perante Deus. Dinheiro, fama, riquezas, a glória deste mundo. São coisas que muita gente vive por elas. Para algumas pessoas, o dinheiro é seu Deus, mas não para nós, que fomos comprados, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Não para nós, que temos a Deus em primeiro lugar. Essas coisas servem para vivermos bem, para ser bem usadas. Essas coisas servem para o serviço de Deus também, para ajudar o próximo. Jamais para que nossa vida seja dedicada a essas coisas, de jeito nenhum, de forma alguma. Mas existe também uma forma errada de glorificar o que não deve ser glorificado. E essa é uma forma na qual muitos entram e que talvez tenha muito a ver com os anteriores. É a glorificação da própria pessoa. A pessoa acha que ela deve viver para ela, que todas as glórias que ela conseguir obter são dela, e que ela deve ser honrada, e que ela deve ser elogiada, e que ela deve ser glorificada, e que até Deus tem que aceitá-la no céu, porque afinal de contas ela é uma pessoa muito boa, ela faz coisas maravilhosas, ela ajuda o próximo, faz obras de caridade, ajuda na igreja, trabalha na igreja, faz isso, faz aquilo, e a pessoa fica tão cheio de si, tão enfatuado de si, ela acha que ela é alguém tão grande, que ela acha que Deus é uma espécie de subalterno dela, e que Deus tem obrigação de aceitá-la, porque afinal de contas, ela é tão boa e tão esforçada. Essa é uma adoração ao eu. Essa é uma forma de dar glória a si próprio. Claro que essa glória é uma glória vã, vazia, sem nenhum sentido. E Deus um dia vai cobrar isso desta pessoa. Não tenha dúvida disso. Porque glória somente damos a Deus. Muito bem, por que devemos então dar glória somente a Deus? O que é que Deus fez, segundo as Escrituras, para que os homens, eu e você, venhamos a dar glória a Ele? Então eu quero trabalhar aqui alguns dos motivos pelos quais devemos dar glória somente a Deus e a nenhum outro. Devemos dar glória a Deus, em primeiro lugar, porque Ele nos criou. Deus criou a humanidade, Deus fez o universo pela palavra do seu poder. O universo não começou com um Big Bang ao acaso. O universo foi criado pelo Deus eterno. E criado pela palavra que Ele disse. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. E assim foi a criação. O texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nos diz o seguinte, presta atenção. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tu és digno de receber glória, honra e louvor, porque criaste todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Deus, portanto, deve receber glória simplesmente porque é o Criador. E lembre-se, aquele que é o Criador manda em nós, e não o contrário. Não somos nós que dizemos a Deus o que Ele deve ou não fazer. É Deus quem manda em nós. É Deus quem deve receber glória na nossa vida. Em segundo lugar, devemos dar glória a Deus porque foi Ele que fez a redenção na cruz dos nossos pecados em Cristo Jesus. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19.
Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então veja bem, o texto diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio porque Deus o mandou. Várias vezes Jesus disse: o meu Pai que me enviou. Em outro lugar, Jesus disse: eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. E aqui o texto diz que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, o cosmos, o universo, a humanidade. Deus estava reconciliando por meio de Jesus Cristo. O único que nos leva a Deus é Cristo. E Cristo, porque morreu na cruz por nós, e na cruz pagou os nossos pecados, expiou a nossa culpa. Portanto, glória deve ser dada a Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer na cruz e fazer a reconciliação entre nós e Deus, quando cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador. Observe também que Jesus Cristo é Deus. Então, na cruz estava Deus também, além de Jesus ser homem, morrendo como homem, mas na cruz estava Deus. Portanto, em Cristo, Deus, na cruz, reconciliou a humanidade consigo mesmo. Portanto, honra, louvor e glória ao nosso Deus, que nos reconciliou por meio da cruz. Glória a Ele. Terceiro lugar, nós devemos dar glória somente a Deus, porque Ele nos santificará na fé de Cristo. Ele nos converteu através do Espírito Santo. E essa é uma coisa interessante. Deus merece a glória da nossa conversão a Jesus. Não nós mesmos, mas Deus. Somente Deus merece glória. Assim, Deus nos fala através da carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, a partir do verso 4, diz assim: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja bem, o que o texto está dizendo? Esse texto de Tito. Ele está dizendo, primeiro, que Deus é quem nos salvou. A nossa salvação não é nossa, não vem de nós. O texto mesmo diz que não foi por atos de justiça por nós praticados. Então Deus não nos salvou porque nós somos bons. Tira isso da sua cabeça. Nós somos pecadores, nós somos ruins aos olhos de Deus. Nós somos gente que merece a condenação eterna, a morte eterna. É isso que somos, naturalmente. Agora, Deus nos salvou pelo amor que Ele tem pelos homens, pela sua graça, pela sua bondade. A nossa salvação não é merecida por nós, é Deus quem nos dá. Mas veja, como é que Deus fez isso? Primeiro, porque Jesus morreu na cruz e possibilitou a Deus nos salvar. Mas, em segundo lugar, o texto diz, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. O que significa isso? Que é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que é o Espírito Santo que regenera o nosso coração, que é o Espírito Santo que nos converte. O Espírito fala com cada um de nós. E quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus
como Salvador e Senhor, o Espírito Santo transforma esta pessoa. O Espírito Santo converte essa pessoa. Então devemos dar graças a Deus, porque se somos convertidos hoje, se somos Jesus, entregamos nossa vida a Cristo, isso não se deve a nós, mas a Deus, que pelo Espírito Santo, que também é Deus, nos regenerou, nos lavou, nos tornou uma nova pessoa. Glória a Deus, porque nossa conversão não partiu de nós, é bênção de Deus. Glória somente a Deus. Uma quarta razão pela qual devemos dar glória somente a Deus é que Ele nos santificará na fé de Cristo até o fim. Aqueles que adentraram na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que agora creem que Ele é o único Senhor e Salvador, estas pessoas permanecerão na fé até o final, não por causa ainda de seus próprios esforços, mas porque Deus as levará à salvação até ao fim. Vejam esse texto de Judas, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Eu vou parar um pouco aqui antes de ler o versículo seguinte. Aquele que é poderoso para nos guardar de cair. Aquele que aceitou a Jesus não vai cair. Permanecerá fiel até o final. Sabe por quê? Porque a mesma graça de Deus que o salva, que o converte, é a mesma graça que o levará até o fim. É o que o texto está dizendo. Aquele que é poderoso para nos guardar de cair e nos levar até a sua presença. Sim, minha gente, aqueles que têm a Cristo como Senhor irão para o céu. Estarão na presença de Deus no céu. Não porque foram muito fortes aqui e conseguiram vencer as tentações, o pecado, o mundo. Não. Foi porque a graça de Deus os segurou. A bondade de Deus os fez ir até o final. E agora eu vou ler o versículo seguinte. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Ao único Deus Salvador, o que é que nós damos? Glória, honra, majestade, autoridade, temor, adoração, tributo, tudo de bom. Porque Ele merece. Ele é digno de receber tudo isso. É por isso que a Reforma Protestante diz glória somente a Deus. Porque Ele é quem faz tudo. Ele é quem faz tudo. Em quinto lugar, nós devemos dar glória a Deus porque Ele nos receberá como filhos no céu e reinaremos com Ele para sempre. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Veja aqui que Deus vai nos apresentar diante da sua glória, santos, irrepreensíveis, perfeitos, quando chegarmos lá no céu. Aqui na terra não, aqui somos imperfeitos. Aqui erramos, falhamos e temos sempre o sangue de Jesus para pedir o perdão e ser perdoados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a impureza. Muito bem. Mas um dia chegaremos no céu pela graça de Deus. E nós estaremos lá. E o apóstolo Paulo diz que Ele nos conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho.
a fim de que Jesus seja o filho mais velho, o primogênito, entre muitos irmãos. Portanto, Deus nos levará para o céu. Lá nós seremos, como já somos agora, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus será nosso irmão mais velho e nós filhos de Deus. E a Bíblia diz que nesse céu, onde haverá um novo céu e uma nova terra, nós reinaremos com Cristo e o serviremos pelos séculos dos séculos. É isso que Deus vai fazer. Deus nos salvou, nos santifica aqui durante toda a nossa vida e nos levará para o céu, a fim de que lá rendamos glória a Ele, sem impedimento algum, sem pecado algum, sem tristeza alguma. Lá renderemos glória para sempre ao nosso Deus querido e amado. É por isso que a glória deve ser dada somente a Deus. Ouça mais esses 3 versículos que eu gostaria e quero ler para você. 1 Coríntios 10, 31. Se a glória é só para Deus, ouça o que Paulo diz. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se a glória é somente a Deus, Paulo diz, quer você come e beba, as coisas mais simples da vida, né? Comer e beber, e mais necessárias também. Quer você coma e beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E esse deve ser um propósito meu e seu, em nossas vidas. Aquilo que eu fizer, só vou fazer se redundar em glória para Deus. Se eu tiver uma conversa boba, frívola, que desrespeita o outro, que machuca o outro, que humilha o outro, e eu devo pensar comigo, e essa conversa minha vai trazer glória para Deus? Não, então não vou falar isso. Mas se o que eu disser a alguém produz glória para Deus de alguma forma, a pessoa é confortada, a pessoa é encorajada, a pessoa às vezes é confrontada com o seu erro, se essa minha conversa produz glória para Deus, honra para Deus, então eu devo falar sim. Se um determinado ato meu vai prejudicar alguém, eu vou ser beneficiado, mas o outro prejudicado, eu devo fazer isso? Se eu for prejudicar alguém, eu não devo fazer isso. Mas devo fazer qualquer ato que redunde em glória a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, fazei tudo para o quê? Para eu ser o melhor? Para a glória de Deus. Segundo texto aqui, Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós. Nós não merecemos glória nenhuma. Nós não merecemos nada da parte de Deus, mas Ele já nos deu tudo de bom. Ele já nos deu Jesus, Ele já nos deu a salvação, Ele nos deu a vida de santidade. Que desejamos mais? Se Deus nos deu tudo, que precisamos mais? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Glória somente a Deus. E esse último texto de Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Deus eternamente. Dele, tudo vem dele, por ele, tudo é para Deus, por ele, para ele, são todas as coisas. O universo existe, eu e você existimos, a humanidade existe, a cruz existe, Jesus é o Deus homem, tudo para a glória de Deus, tudo para a exaltação de Deus. Portanto, glorifique a Deus na sua vida. Dê glória somente a Deus, não a homens, não a instituições, não a coisas.
dê glória somente a Deus. Sirva a Deus de coração sincero. Busque sua presença, busque sua vontade. Foi assim que a Reforma Protestante entendeu como os servos de Deus deveriam viver. Encerramos aqui as nossas palestras sobre as 5 sola da Reforma Protestante. Nós vimos somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente glória a Deus. E essas foram as marcas distintivas da Reforma Protestante. Terça-feira próxima, dia 31 de outubro de 2017, se completarão exatamente 500 anos, quando Lutero afixou as 95 teses na sua catedral. Dia 31 de outubro de 1517. E, através disso, Deus começou um grande movimento na igreja cristã, que hoje é conhecido como protestantismo, um dos ramos do cristianismo. E, pela graça de Deus, embora na história do protestantismo houvessem e houveram muitos erros, muito sangue foi derramado por guerras, por ódios. Então, nós protestantes também temos mãos manchadas de sangue, que ocorreu por dentro da história. Mas tantas coisas boas, tanta ação de Deus aconteceu por meio daqueles servos que entenderam e creram na mensagem conforme a Reforma pregou e que tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo e que deram-se a Cristo em primeiro lugar, que nós temos muito que agradecer a Deus. Nós evangélicos aqui no Brasil somos os herdeiros espirituais da Reforma Protestante. Nós somos a sua continuidade através dos tempos. E eu quero, junto com você, eu quero fazer uma proposta, um desafio, que no dia 31 de outubro, aonde você estiver, levante uma oração de ação de graças a Deus, glorificando a Deus pelo que a Reforma Protestante nos trouxe, pela mensagem que ela nos liberou da Palavra de Deus. Evangelho este, no qual cremos e no qual estamos firmes. Evangelho este, que veio a nós por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, dia 31 de outubro, levante suas mãos para os céus e agradeça a Deus. Obrigado pela Reforma Protestante. Obrigado por Lutero, Zwinglio, Calvino, um pouco antes João Hus, Wycliffe, Savonarola, tantos homens de Deus, alguns dos quais morreram por esta fé. E agradeça a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez. E pelo fato do Evangelho ter chegado no seu coração. Foi ação de Deus. Toda a glória a Deus. Meu desejo é que tenha ajudado você a entender melhor a Reforma, e meu desejo é que você viva pelo Evangelho de Jesus e que a sua vida seja dedicada completamente ao nosso Deus, poderoso para nos salvar, poderoso para nos guardar, poderoso para nos levar até a sua presença um dia. Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe sua família e que a graça de Deus esteja sobre você. Obrigado por ter me ouvido nestas 5 palestras. Deus abençoe você.